Obrigada, gente. Olha, eu queria muito agradecer a participação de vocês, a vinda de vocês. O ministro ficou impressionado que num sábado tinha essa população aqui. Então, muito, muito obrigada, viu? Vocês é que merecem realmente as palmas. Obrigada. Continuando aqui a sessão 6, nós já estamos aqui para o tema do perfil do egresso ao seu destino, preparo para a carreira acadêmica e para o mercado de trabalho, professor Dr. Cristiano Xavier, coordenador adjunto de programas acadêmicos, Medicina 3 da CAPES e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Peço uma salva de palmas, então, ao professor que traz aqui um pouquinho aí do seu vasto conhecimento. E quem está aqui como moderadora deste painel, professora Fernanda Maia Carvalho, coordenadora adjunta de Programas Profissionais, Medicina 1 da CAPES e professora da Universidade de Fortaleza, com o tema Acompanhamento de Egressos, Instrumentos e Estratégias. Logo mais nós teremos também aqui, fazendo parte deste painel, professora doutora Daniela Francescato Veiga, coordenadora adjunta de Programas Profissionais de Medicina 3 do CAPES e professora da Universidade do Vale do Sapucaí. Agora sim, deixo a palavra com o professor Dr. Cristiano Xavier. Ainda é boa manhã a todos. Meu nome é Cristiano. Essa minha apresentação, ela é fruto de um trabalho da CAPES, em que existe a participação e o conhecimento do nosso coordenador de área da Medicina 3, o professor Ricardo Carvalho, e a professora Daniela Francescato. Então, trata-se de um trabalho colaborativo. Eu vou começar... Todas as palestras que nos precederam foram muito importantes. E eu queria ressaltar que nunca a medicina ela teve uma importância tão grande, e a gente entende isso quando a rede industrial de produção, quando toda a cadeia econômica de vários países se interessaram na medicina. Precisou acontecer uma tragédia pandêmica para que a medicina, para que a humanidade percebesse qual a importância da medicina. Isso é o que traz esse auditório tão cheio. Na pandemia, nós conhecemos o que de melhor há no mundo e o que de pior há no mundo. Eu venho de um estado em que vivemos de commodities a vida inteira. Nós vivemos como produtor de riquezas para outros países e dentro do nosso próprio país. E eu, tendo sido formado em uma universidade pública gratuita e federal, tendo feito da mesma forma minha residência médica também em hospital público e tendo feito minha pós-graduação também em uma universidade pública, eu testemunhei o que é a importância de uma universidade na formação de um médico. E se hoje nós estamos discutindo a ciência, nós não podemos esquecer o nosso principal motivo que a gente fez a medicina. A gente cuida de pacientes, seja da pessoa individual ou da saúde pública. E o que a gente vai ver nos próximos slides são de como, com esses olhos abertos que a gente tem que ter, o quanto a gente estará incentivando na pesquisa que ela seja usada para o bem e quando ela pode ser usada para o mal. E quais são os efeitos colaterais, principalmente geracionais, que vão acontecendo, sob o risco da nossa medicina ela se tornar uma medicina mercantilista. E a gente esquecer que os nossos pacientes do SUS, que representam o maior sistema público de saúde do mundo, o risco, se não há olhos atentos da ciência, que a gente se transforme no maior laboratório do mundo de pesquisas de países que querem desenvolver ou medicamentos, ou outros tipos de ciência com a nossa população. E o único advogado dessa população é um médico. E, pelo menos dentro de mim, eu tenho certo que a minha medicina não está à venda. Bom, nós temos que entender que o que a gente está discutindo na CAPES, as universidades têm a sua missão, os governos têm a sua missão, o médico tem a missão dele. A missão da CAPES é clara, e a gente não pode fugir à obrigação do que eu estou aqui hoje. Ela preocupa-se com a formação após a graduação. Logicamente que a gente entende que a graduação em si ela implica de como que o nosso ingressante, não o egresso, ele vem para a gente. Muito difícil, no período de 2 anos, eu transformar uma realidade de 6 anos em que esse médico foi treinado na graduação. Seria quase impossível. Então, é impossível uma pós-graduação que não tenha
uma conexão segura e forte com uma graduação em que esses mesmos princípios e missões sejam compartilhados. Bom, a segunda missão em destaque que a CAPES tem, no estrito senso, é a formação científica. Isso todo mundo sabe aqui, eu não preciso entrar em detalhes. Entretanto, existe um detalhe muito importante, e essa pós-graduação nossa, ela nos dá diplomas. E, nessa mesma linha de raciocínio anterior, eu gostaria de afirmar aqui perante todos que a CAPES não está disposta a vender diplomas. Bom, vamos entender aonde nós estamos no mundo em relação ao que a CAPES fez do seu papel para com a sociedade, diante daquela missão que eu apresentei previamente. Essas são as metas do Plano Nacional de Educação que foram estabelecidas para a CAPES. Enfim, aqui é a meta da CAPES. CAPES, você tem que atingir o número de 60 mil mestres e 25 mil doutores até o ano de 2024. Basta somar o mestrado com o mestrado profissional, que aí temos que destacar a importância dele. Isso foi um número atingido. A CAPES fez o seu papel. Lógico que existem lacunas a serem ainda resolvidas e problemas a serem, eles sempre vão existir. Mas eu não poderia deixar de dizer que a CAPES, ela hoje, graças a um esforço gigantesco de toda essa estrutura, ela cumpriu o seu papel dentro da meta que ela desenvolve. E aqui traz o grande desafio, e é por isso que nós estamos aqui. O que será da CAPES para os próximos? Quais são as metas da CAPES? Para onde queremos ir? E, como diz o professor Antônio, somos nós, enquanto comunidade acadêmica e formativa, que vamos decidir esse nosso papel. A gente tem que ter uma posição, a gente não pode ser impostas coisas em que a gente não considera justas. Bom, muito se fala sobre crescimento e decréscimo de formatura de alunos de pós-graduação. A medicina, como todas as outras áreas, aqui está um gráfico comparativo, ela sofre um crescimento lento de formação da nossa pós-graduação, com algumas quedas no mesmo momento que a gente vê que a medicina não é diferente neste ponto das outras áreas da ciência. Aqui é o número de ingressantes ao ano. Isso nos preocupa, pelas imagens que vamos ver a seguir. Esse número vem estável nos últimos 10, 15 anos. Aumentos, pequenas descidas em momentos estratégicos, mas será que isso é suficiente para o nosso país? A gente viu, será que esse número de mestres e doutores que a gente forma, eles vão ser suficientes para dar um subsídio para esse crescimento econômico da nossa independência industrial, dos produtos aos quais a gente está cada vez fazendo mais uso? E a minha pergunta é provocativa, porque o médico, dentro das especialidades de saúde, ele se diferencia, porque, primeiro, ele participa de um contexto que não é só o médico. Dentro das nossas pós-graduações, a gente tem a enfermagem, fisioterapia, outras áreas das ciências da vida, que sem elas não haveria ciência na medicina. Isso, com certeza, não haveria. Mas existe uma realidade mercadológica em termos da medicina e uma necessidade de mais médicos para a população brasileira que ela desafia, e essa é a provocação que eu faço para toda a plateia na hora das discussões. Aqueles primeiros gráficos, a gente viu como a situação em número de ingressantes na pós-graduação ele se encontra, de certo modo, estável e balanceado com outras áreas do Brasil. Entretanto, esse gráfico aqui mostra a entrada de novos médicos nos últimos assim, dezenas de anos, e a gente percebe claramente como há um crescimento vertiginoso, exponencial do número de médicos formados no Brasil. Não há de se questionar que a população precisa de mais médicos, mas isso traz um desafio, como já apontado pelo ministro. Como que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, e como que todo esse contingente de recursos que a gente tem, o que a gente vai fazer com todos esses médicos formados? Não adianta a gente dar um diploma de médico para alguém, mas a gente não dá para ele a condição, seja ele do trabalho normal, seja ele da pesquisa, ou seja ele em nível da especialidade médica. E esse número é assustador, porque a pós-graduação, de certo, não vai poder proporcionalmente oferecer esse número de vagas, no meu entendimento. O outro desafio que essa entrada maciça de jovens aqui demonstradas, a gente pode ver, é que hoje a população médica, esse é um retrato da demografia médica brasileira, ela é necessariamente formada por médicos até... Está ruim meus olhos, né? Eu estou mais antigo que eles, né?
Olha o óculos, 39 anos. Nós já vimos aqui que, ao terminar uma residência, em média, inclusive, eu venho de uma universidade federal, que já é o segundo curso de muitos desses médicos, eles estão nessa faixa etária de 35 anos, e aí eles estão começando uma residência médica de 5 anos, ou, além disso, mais um mestrado e doutorado de mais outros 4 anos. Será que a gente tem um desafio a responder? Nós, como docentes, e hoje, dentro dessa instituição mais velhos, nós temos que oferecer a essa população médica algum caminho para eles. Bom, e por que isso é importante? Porque o mercado está muito aquecido. A minha pergunta é, se o crescimento do número de médicos no Brasil, ele se deve por um movimento natural e sustentável ou por outros interesses? Um aluno de medicina vale 1,5 milhão para qualquer faculdade privada. Isso a força do mercado é muito maior, até mesmo do que a necessidade pode acontecer. E o risco disso é a gente ter um contingente de médicos que hoje, aqui descritos, são bem empregados e não há desemprego na medicina, a gente possa ter um contingente de médicos mal formados e sem caminho. E não existe coisa pior para um jovem do que a falta de caminho. O nosso compromisso na CAPES são com jovens. Tá? Aqui a gente tem uma disposição, então, de onde que esses médicos, hoje, a população médica brasileira, ela se encontra, e a gente vê claramente que é a parte clínica, é o atendimento, é onde está a presença da maior parte dos nossos médicos. Realmente, eu não sei se realmente a docência e a pesquisa, ela é um caminho procurado diante daquele grande investimento que é feito por alguém, né? Aquilo é um investimento privado. Então, eu não sei se esse é o grande caminho que essa população procura, depois de gastar 1 milhão numa formação para se formar, ele ainda vai esperar 7 anos para começar a pagar a prestação, às vezes, que a família gastou um bem próprio para poder financiar o estudo superior dessa pessoa. Bom, e aqui a gente vê a distribuição nos diversos estados que a gente bem conhece. Minha pergunta, será que é a própria ciência, com esse pequeno número de médicos, que vai resolver esse grande problema, que é a distribuição médica? Acho difícil. O mercado, ele decide aonde esse médico vai se implantar, na verdade. É o próprio mercado. E a pesquisa de longe, dentro do jovem, hoje em dia, não é o fator preponderante que escolhe para ir para Santarém. Na cabeça dos nossos alunos, eles procuram ter uma vida diferente. É uma geração que vive diferente que as anteriores a nós viveram. Bom, o desafio para a pós-graduação, e isso é provocativo, é no sentido que a gente tenta, então, impor o ensino acadêmico para a realidade do ensino médico hoje em dia. E o trabalho do médico, porque uma vez que ele formou, ele já é um médico formado. Essa é a realidade, tá, gente, do que o CFM fez do médico atualmente. Em vermelho eram dados de 2014, agora em 2019 são os dados atuais. A gente pode ver que, olha o crescimento que houve de mais de 6 vínculos. Nós vamos querer pôr ainda mais um vínculo que é da ciência, todo mundo que fez aqui um mestrado ou um doutorado, que realmente não estava se preocupado apenas com esse diploma, será que ele tem tempo para isso? Será que ele quer isso? Porque, nesse sentido aqui, ninguém está aprisionado, não. Tá? Ninguém é obrigado a trabalhar, não existe trabalho escravo em medicina, é trabalho bem pago. Essa é uma opção da população médica atual. E aqui está o número de horas que os médicos trabalham, comparados com 2014 para 2004. A maior parte desse trabalho é mais de 80 horas. Eu gostaria de compreender que até hoje, na iniciação científica, a gente tem na nossa faculdade, os alunos são 20 horas para cumprir a iniciação científica. Nossos alunos têm uma tarde livre por semana. Eu não sei que horário é esse da iniciação científica, eles fazem os outros horários. Será que eles fingem de fazer iniciação científica? Quando a gente vê com outros cursos de graduação, como a biologia, todos eles têm áreas verdes em que, além deles poderem divertir, como eles devem fazer para manter a sua cabeça, eles têm horário para fazer a pesquisa. Eu desafio qualquer professor aqui dessa faculdade que consiga um aluno dele realmente fazer 20 horas de iniciação científica durante a graduação. Tá? Esses são os caminhos que passam na cabeça da pessoa que é mais importante para a CAPES, que é mais importante para um programa de pós-graduação. É como nós vamos orientar o nosso médico depois de formado. Esses são todos os caminhos em que eles, às vezes, às vezes existem conexões entre eles, mas às vezes não. Às vezes os caminhos têm volta, às vezes os caminhos não têm volta. Mas toda essa opção está presente.
E na medida em que a gente não informa e a gente não está presente na vida do nosso aluno, se a pós-graduação ela não tem como missão básica orientar e acompanhar e se responsabilizar para o seu aluno, a cabeça dele não fica muito boa. Aqui a gente tem certamente vários psiquiatras e a gente bem sabe como é a cabeça dos nossos alunos e justamente essa aqui é a cabeça dele. É só com inteligência artificial para ele conseguir resolver esse problema. E nós vamos ver adiante que não vai resolver desse mesmo jeito. Bom, uma vez que a pós-graduação não dá resposta para ele, pode ter certeza que alguém vai dar. Na vida é assim. Ou recebe o bom conselho se ele não acontecer, mas o mal ele vai acontecer. Então fica aqui. Esse não é um suporte, tá? Não é um site que a gente pede na CAPES que o programa tenha. Esse aqui é uma mentoria privada que os alunos têm direito a fazer. Eu não conheço nenhum programa que oferece 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, é tudo isso que é prometido e que os nossos jovens hoje sofrem maciçamente esse tipo de informação. Então, será que eles veem a pós-graduação mal? Porque a gente não tem como oferecer isso. Mas será que isso realmente é oferecido? E, além disso, nesse mesmo critério, quando a gente fala de desinformação médica, todas essas empresas de mentoring médico, que isso deveria ser feito pelos professores, que deveria ser feito no programa de pós-graduação, é esse tipo de informação que os nossos alunos são bombardeados a cada dia. Quer dizer, você forma medicina, mas como que você vai ter um rendimento maior com uma carga de trabalho menor? Deve estar funcionando bem, mas agora eu não sei por que eles estão trabalhando mais que 80 horas. Né? Ou alguma coisa está de errado. Fica aqui a provocação. Bom, o que deve ser, então, um preparo de... não existe uma fórmula para isso, a não ser trabalho, a não ser entender e saber que a gente está fazendo isso de forma, hoje em dia, eu considero de forma adequada. O desafio nos foi posto por situações que a gente não previa, por uma pandemia muito grande e por interesse muito econômico na área médica. Né? A medicina não... o cuidado com o paciente ele não deve ser primordial. Há uma remuneração médica, mas não pode ser compreendido como um barril de petróleo, como uma energia, nada disso. A gente está falando de gente. E gente, a gente cuida bem. Bom, nós temos que ter a preocupação com a formação acadêmica, não podemos esquecer da formação ética, mas eu já vou pular por último. A gente tem que ter financiamento para isso acontecer. Porque esse interesse paralelo em relação à medicina, ele tem o financiamento. Se a gente não realmente tiver o financiamento para poder fazer isso, mostrar para os nossos alunos que ele pode ficar, que ele está seguro ao seu futuro ficando conosco, certamente isso vai ser um desafio muito grande. Essas são projeções com esse crescimento médico do gasto que nós vamos ter. E aqui eu mostro para vocês, aqui a população médica crescendo, gasta-se mais. E aqui são diversas projeções que a gente pode fazer em bilhões de reais, o gasto com essa... Quando a gente discute quanto que a gente está gastando com o aluno na pós-graduação, em paralelo, nós temos 90% gastando com a residência médica. Será que esse dinheiro investido na residência médica, ele é uma pós-graduação, embora lato sensu? Quer dizer, o médico ele divide, é uma das profissões que divide um investimento público gigantesco, porque uma parte é com a pós-graduação, e a outra é estrito sensu, e a outra é com a lato sensu. Né? Então, é um desafio para o governo isso. Será que nós vamos ter recurso para tudo isso? Será que nós vamos vender a nossa alma também para a gente poder fazer isso? Como médico, eu provoco a plateia. Tá? Isso é um grande desafio. A gente talvez precisaria procurar a resposta, ou talvez nós não tenhamos, talvez agora nós estamos fazendo nosso papel, vamos viver o dia de hoje, como diz o psiquiatra, amanhã a gente resolve amanhã um pouco, vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, porque essas projeções nos preocupam bastante. Bom, e mais do que isso, não adianta a gente ensinar o nosso jovem, o nosso aluno, se a gente não dá uma ambiência para ele. Ele vive num bioma, ele não vai aprender ciência se ele só aprender a ficar na ciência enquanto ele está lá dentro. Porque, às vezes, o filhote desse caranguejo ele é colocado num ambiente muito tecnológico, mas onde ele vai se encaixar é no resto da tecnologia, num ambiente árido, que ele está fora do bioma dele. Então, eu treinei meu aluno dentro de uma universidade pública maravilhosa, e quando ele é jogado no mercado de trabalho real, não existe isso para ele. O bioma dele, quer dizer, não tem como ele fazer nada. Ele não tem os companheiros dele, não tem o alimento. Ele está fora do ambiente dele. E nós somos responsáveis na pós-graduação para não prometer um lote na Lua.
Tá? Esse é o crescimento da ciência. Se a gente vê um DNA aqui, o que é, né, as estonas fazendo, quer dizer, olha o que aconteceu. A gente teve um fenômeno biológico gigantesco de conhecimento médico e de conhecimento de tecnologia nos últimos anos. Esse aqui, olha como que tantos anos passaram aqui, eram quase séculos. E a gente, num pequeno, curto espaço de tempo, nós estamos sendo desafiados por isso. Gente, nós não temos que ter medo, o que está acontecendo é algo natural. O ser humano é capaz disso. Então, nós estamos pagando o preço do nosso próprio sucesso em termos de desenvolvimento tecnológico. Bom, eu fiz uma provocação para terminar, que eu acho que se é a inteligência artificial que tinha que resolver a vida nossa, então, já que essa é a grande invenção do último tempo, eu perguntei para o ChatGPT quem pode modificar o mundo. É uma pergunta, né? Aí, olha que interessante. Eu fiz a pergunta desse jeito. O que ele mostra? Indivíduos, grupos, governos, ciência, tecnologia e tudo. Aí, olha o nome das pessoas que modificaram o mundo. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Madame Curie. Excelente o ChatGPT. Só ele esquece que a mente humana ela pensa um pouco mais que isso nesse momento. A minha pergunta ela foi quem pode modificar o mundo. E em medicina a gente aprendeu a aceitar apenas a verdade. Mas o médico tem que desconfiar. Eu venho do estado que a gente desconfia um pouco mais. Mineirinho é assim, né? Confia desconfiando, né? Aí eu fui inteligente para ele e perguntei, não, mas para pior. Essa pergunta foi exatamente seguida, não, é para pior. E a resposta dele foi, infelizmente, tal. E aí aparecem governos, empresas, tecnologia, crise ambiental, desigualdade, movimentos de ódio, extremismo. Mas não colocou aquela primeira pessoa, vocês esqueceram? Indivíduos. O ChatGPT não considera que o mal vem de indivíduos. O mal é só coletivo. E o mal não é. O bem e o mal estão presentes dentro da mesma pessoa. E cabe a uma pós-graduação, a um docente, ou despertar ou identificar aqueles que se desviam desse caminho e tentar colocá-lo no caminho do bem, né? Porque o perfil desse egresso, embora ele venha com uma bagagem, a nossa responsabilidade de como que a gente vai botar o caminho dele é de aprender no nosso aluno a ética, o comprometimento, conhecimento, dedicação, porque é o seu destino. Bom, eu acho que ninguém percebeu que eu era mineiro, né? Mas mineiro, além de desconfiado, a gente podia tomar uma prosa e um café no lugar do almoço. E nessa prosa, no café, eu vou dizer qual que é a resposta. Assim, lá em Minas, a gente tem resposta para esse desafio. Tá? E eu termino a palestra minha com essa mensagem aqui. De um médico formado em uma universidade federal, da qual eu venho. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do professor Dr. Cristiano Xavier. Por motivo de viagem, nós vamos aqui antecipar uma apresentação em nossa programação. Portanto, para falar da visão do discente de pós-graduação sobre o seu destino, nós convidamos o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, mestre Vinícius Soares. Bem, bom dia a todos e a todas. Me apresentando, eu sou Vinícius Soares, sou biólogo de formação, não sou médico como vocês, mas sou doutorando de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, primeiramente, agradecer muito esse convite para a gente estar dialogando e colocando um pouco sobre essa perspectiva de como é que o pós-graduando está vendo hoje o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. E também agradecer aí a antecipação da minha palestra, porque agora da tarde eu tenho uma viagem internacional para fazer. Então, a gente vai trazer aqui, em nome da diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduandos, um pouco dessa visão do discente de pós-graduação. E aí, até um pouco, não foi combinado, mas um pouco complementar aqui ao que Cristiano trouxe, nós trazemos um dado aí sobre os investimentos de formação de recursos humanos no Brasil. Porque ali em 2010, o Brasil, quando discutiu o atual Plano Nacional de Educação, colocou que o Brasil precisava formar pelo menos 25 mil novos doutores por ano e 60 mil mestres por ano. Nós conseguimos atingir essa meta ali em meados de 2016, mas essa meta está muito aquém dos desafios nacionais e está muito aquém também quando a gente faz uma comparação simples com os países da OCDE. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no doutorado, apenas no doutorado. A média dos países da OCDE é cerca de 1,1 doutores a cada 100 mil habitantes. O Brasil tem uma média de 0,2.
Ou seja, apenas para atingir uma média da OCDE, o Brasil deveria titular pelo menos 1,5 milhões de doutores a mais. E isso é para colocar, inclusive, numa perspectiva de que já existe na imprensa um debate de que no Brasil existe muito doutores formados. Mas a gente sabe que não, especialmente quando a gente vê que existe uma concentração muito grande de doutores, tanto em relação às regiões do país, quanto também de área de conhecimento. E aí a gente traz um pouco do estado da arte que nós, enquanto ANPG, temos colocado, inclusive temos discutido muito com a CAPES, sobre isso, mas na nossa avaliação temos entrado numa crise sistêmica de formação de quadros técnicos de alto nível no país. E por que isso? Porque hoje a gente tem, de fato, nós tivemos uma tempestade perfeita, especialmente ali em meados de 2016 a 2022, com o desmonte do Parque Nacional de Ciência e Tecnologia e de Educação. Mas na perspectiva também do pós-graduando, além dessa conjuntura econômica que nós tivemos no país, nós temos uma perspectiva de ausência de direitos para quem é pós-graduando, falta de perspectiva, então acredito aqui que muitos de vocês sejam orientadores. Se vocês perguntarem aos seus orientandos, com certeza, pelo menos uma vez por semana, ele deve ter ido dormir ou acordar perguntando o que é que eu vou fazer com o meu diploma de mestrado e doutorado. E também nós temos um engessamento da pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação no Brasil que é muito robusta e de muita qualidade, que nasceu ali em meados da década de 60, mas em pleno século XXI, em 2024, nós não temos uma pós-graduação que, de fato, esteja dialogando com as necessidades sociais, como, por exemplo, essa questão aqui que o ministro trouxe do novo complexo industrial da saúde. Será mesmo que os nossos programas estão, de fato, dialogando com essa perspectiva? Porque, veja, e eu vou trazer um pouco para vocês algumas contradições que nós temos no nosso sistema de pós-graduação. Então, trazendo um pouco desses elementos, o eclipse de direitos para quem é jovem pesquisador. Existe na prática, a gente não sabe o que é que acontece, mas quando a gente vira a chave de graduação para pós-graduação, existe de fato um eclipse de todos os direitos sociais que os estudantes de graduação têm. E aí eu trago uma perspectiva, porque nós, enquanto pós-graduandos, nós estamos ali no campo híbrido entre ser estudante ao mesmo tempo e trabalhadores, porque nós já somos formados. Então, ao invés dessa mescla fazer com que nossos pós-graduandos tivessem superpoderes ou superdireitos, é ao contrário. É uma perspectiva que existe um eclipse de direitos. E aí eu vou trazer alguns para vocês. Por exemplo, licença maternidade. A licença maternidade é garantida na legislação para as trabalhadoras brasileiras desde a década de 40, mas para pós-graduandas bolsistas só conseguimos em lei em 2016. Ou seja, existe um lapso temporal aí muito grande. A perspectiva estudantil. Nós temos no Brasil, ali pelo menos desde 2010, uma política nacional de assistência estudantil para pós-graduações, em especial das universidades federais. Mas a política que nós tínhamos vedava a participação dos pós-graduandos. E a gente só conseguiu reverter isso agora, em julho, quando conseguimos aprovar uma nova lei, né, na verdade, transformando o decreto do Plano Nacional de Assistência Estudantil em lei, e conseguimos incluir a pós-graduação. Então, até então, o pós-graduando ele não tinha direito a essas políticas nacional de assistência estudantil. Quando as gestões federais faziam isso, incorriam muito do orçamento próprio da universidade, não pegando esse orçamento do PNAES. Então, aí só são dois exemplos aí para vocês que nós trazemos dessa perspectiva de eclipse de direitos. Existe também uma própria perspectiva da desvalorização das bolsas. Vejam, nós temos aqui uma linha temporal das bolsas de estudo de 95 até 2023. Por que 95? 95 tivemos a institucionalização das bolsas de estudos, a partir de CAPES e CNPq. E vejam, em 3 décadas, nós só tivemos reajuste 5 vezes durante esse período. Então, a gente tem uma perspectiva, por exemplo, de uma defasagem histórica. Se pegarmos desde 95, a bolsa de estudo já tem uma defasagem mais de 560%. A bolsa de mestrado e doutorado, que equivalem hoje a R$ 2.100, R$ 3.100, a bolsa de doutorado, por exemplo, deveria estar equivalendo a um valor de quase R$ 7.200. E será mesmo que com a bolsa de R$ 3.100 vamos conseguir atrair novos talentos para a pós-graduação na medicina em dedicação exclusiva?
Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos, inclusive, ter uma política de valorização das bolsas de estudos, né? E aí a gente traz essa linha temporal justamente trazendo essa perspectiva. Se a gente fizer uma linha temporal apenas corrigindo a inflação do penúltimo reajuste, que foi em 2013, a bolsa de doutorado deveria estar equivalendo hoje a quase R$ 4.900. O reajuste que conseguimos obter no início do ano passado foi muito importante, porque conseguiu valorizar um pouco mais as bolsas de estudos, mas ele não foi suficiente, ele não tem sido suficiente para a gente atrair novos talentos para a pós-graduação. E aí também nós trazemos um pouco dessa situação das bolsas de estudos, porque apenas 40% hoje dos pós-graduandos que estão matriculados em programas de stricto sensu, eles são bolsistas, seja CAPES, CNPq ou as fundações de amparo nos estados, que inclusive as fundações de amparo desempenharam um papel muito importante no último período. E hoje, no seu conjunto nacional, as FAPs já conseguem conceder um número de bolsas maior do que, por exemplo, o próprio CNPq. Então, a gente vê que existe uma defasagem muito grande das bolsas de estudo, porque apenas 40% dos nossos pós-graduandos possuem bolsas, ou seja, possuem possibilidade de ter uma dedicação exclusiva para a produção científica. Nós trazemos também um outro debate que precisamos enfrentar, que é sobre a saúde mental dos pós-graduandos, e isso, inclusive, não ataca apenas quem é estudante de pós-graduação, mas também vocês, enquanto professores, coordenadores, toda a comunidade acadêmica e científica. E aí a gente traz alguns dados para vocês. Isso aqui é um estudo que a Fiocruz publicou no final de 2022, e nós queríamos colocar aqui pelo menos 2 dados que eles trazem. Primeiro, que 37% dos pós-graduandos, em especial por causa da pandemia, tiveram que alterar significativamente o seu projeto de pesquisa. Ou seja, nós temos aí um ciclo inteiro de pós-graduação, pelo menos 4 anos, de estudantes que tiveram impacto na sua pós-graduação, né? Então, aquela política que conseguimos lograr de pelo menos 6 meses de prorrogação, ela não tem sido suficiente para a gente poder conter todos os danos que a pandemia causaram à produção científica. E um outro dado, que isso aqui é muito importante para a gente que é da saúde, cerca de 53% dos pós-graduandos entrevistados aí, eles possuem algum diagnóstico de saúde, algum diagnóstico de adoecimento de saúde mental. Ou seja, mais da metade dos pós-graduandos. E isso aqui pode ser um dado, inclusive, que esteja subnotificado, porque a gente sabe que quem tem um diagnóstico de adoecimento de saúde mental é porque conseguiu acessar, seja o SUS, ou seja, alguma perspectiva de acompanhamento na saúde mental na rede privada. Ou seja, esse número ele pode estar sendo muito maior. E já tem algumas pesquisas publicadas na revista Nature que coloca que a pós-graduação ela coloca ali um fator de 6 vezes maior para um adoecimento mental da pós-graduação do que a média da população em geral. Então, isso aqui é um fenômeno não apenas do Brasil, mas também um fenômeno que tem ocorrido no mundo inteiro. E trazemos também um pouco sobre essa perspectiva, né? Quando a gente fala o que é que o pós-graduando vai fazer com o seu diploma. É porque a gente tem até, inclusive, uma própria contradição do nosso sistema. Vejam, hoje, cerca de 70% dos doutores que estão empregados no nosso país, eles estão no setor da educação. E aqui não é para fazer um debate de que não precisamos ter doutores nas universidades, nas instituições de ensino. Pelo contrário, precisamos, inclusive, no setor privado. Mas, quando a gente olha a perspectiva dos países no mundo, aqueles que lograram algum nível de desenvolvimento, eles fizeram um caminho contrário. Eles formam seus mestres e doutores, e esses mestres e doutores vão para o setor produtivo econômico não acadêmico, ou seja, para justamente contribuir ainda mais com a sociedade. Né? E aí a gente traz justamente esse dado. E vejam, nós temos aí uma contradição interna do sistema que é, como eu falei no início da minha, aqui da minha palestra. Um dos objetivos da pós-graduação é formar professores, né? Inclusive formar professores, formar um corpo técnico para o mercado de trabalho e fomentar a produção científica. Mas nós sequer temos hoje disciplinas na pós-graduação de pedagogia, de metodologia de ensino ou de didática. Então, como é que a gente, de fato, está formando professores para a nossa rede universitária? E aí, nós entramos na pós-graduação para ser formado pesquisador, e aí, no decorrer
do caminho. Para ser pesquisador no Brasil, nós precisamos entrar numa instituição de ensino e aí fazemos concurso para ser professor. E aí, quando você entra numa universidade, em especial pública, a sua carreira praticamente toda, você vai conseguir progredir de carreira se você tiver um percentual maior de pesquisa. Às vezes, muitas vezes, o ensino ele não contribui tanto ali com a sua progressão de carreira. E isso é algo que a gente precisa discutir. É essa, de fato, a pós-graduação que nós queremos? É esse o perfil de egresso que nós queremos? Apenas formando doutores para si mesmo, tendo uma retroalimentação do sistema, é algo que a gente quer debater muito com vocês. E todos esses fatores têm colocado para a gente alguns processos sociais, né? E é justamente isso, essa crise sistêmica que nós temos apontado. Primeiro, um aumento da evasão da pós-graduação, e eu vou trazer um pouco desses dados, um fenômeno da não procura, e isso aqui é algo que nós temos provocado a CAPES e o Fórum de Pró-Reitores, para a gente conseguir dimensionar esse fenômeno, porque sabemos que existe, sabemos que ele está se intensificando, mas não sabemos quantificar ainda. Então, muitos programas de pós-graduação, inclusive com bolsas, tiveram que fechar suas seleções sem terem estudantes ali para poder cumprir os seus pré-requisitos. E aí nós precisamos dimensionar esse fenômeno. E aí um aumento da evasão na graduação, que já atinge aí mais de 50%. Então, esse fenômeno da graduação vai chegar também na pós-graduação. Então, hoje a gente já está com uma taxa de quase 60% de evasão da graduação. Isso uma média tanto da universidade pública quanto privada. Então, teoricamente, nós temos aí pelo menos 60% de candidatos a menos para a pós-graduação, né? Então, é algo que nós precisamos debater. Essa falta de perspectiva que coloquei aqui e essa questão do fechamento da janela demográfica, né? Que aí eu não sei se todo mundo sabe, mas a janela demográfica é aquele período no tempo onde os países possuem a maior parcela da sua sociedade é uma parcela economicamente ativa. E se a gente fizer um recorte, esse recorte é um recorte de juventude. E todos os países que lograram algum nível de desenvolvimento aproveitaram essa janela demográfica justamente para investir na educação e investir em ciência e tecnologia. E no momento que o Brasil, está nessa janela demográfica, nós fizemos o caminho contrário. Nós, de fato, cortamos recursos da ciência e tecnologia e da educação. E estamos agora no fechamento dessa janela, ou seja, muitas cidades brasileiras já estão começando a envelhecer. Ou seja, e aí nós vamos ter problemas de países desenvolvidos, né, por falta de mão de obra qualificada, com problemas de países ainda em desenvolvimento de falta de formação dos seus quadros técnicos. E aí, para trazer também para vocês os dados da evasão na pós-graduação, então vocês conseguem observar que, pelo menos aqui, a partir de 2020, nós temos um crescimento muito grande na evasão, e esses dados aqui da evasão é tanto de abandono, quanto também do desligamento dos cursos, né? É uma taxa que, comparável à graduação, ela é muito reduzida, né? Mas é um fenômeno que tem se intensificado e nós precisamos estar em alerta para que não seja esse fenômeno ele não cresça aí no próximo período. E aí, justamente, alguns processos sociais em decorrência de todos esses fatores que eu tenho elencado aqui para vocês. O primeiro processo social, de fato, é a perda de talentos, e uma perda de talentos que, inclusive, tem um recorte de classe no Brasil, porque nós temos uma perda de talentos para o exterior, onde muitos jovens cientistas estão migrando e outros estão sendo recrutados por países lá fora para poder produzir ciência e tecnologia lá fora. Então, temos aí a fuga de cérebros e temos também dois fenômenos de perda de talentos que ocorrem aqui no Brasil, que primeiro é a fuga de cérebros regional, onde nós tivemos aí, voltamos à lógica de que pós-graduandos, especialmente do Norte e Nordeste, têm migrado aqui para o Centro-Sul do país em busca de maiores perspectivas, e também a própria migração para o mercado informal de trabalho, tanto o mercado informal quanto também para outras profissões de menor adensamento científico e tecnológico. Então, isso tem acontecido. E não fazendo um discurso que essas profissões não sejam importantes para a nossa sociedade, mas fazendo um discurso de que o Estado brasileiro ele investiu tempo e recursos nessas pessoas. Então, nada mais justo que essas pessoas possam ter oportunidades de contribuir com o desenvolvimento nacional. E aí, diante disso tudo, nós, enquanto Associação Nacional de Pós-Graduandos, temos algumas propostas, né? Uma primeira, justamente, é a valorização das bolsas de estudos, com o reajuste das bolsas, inclusive, essa atual gestão da NPG vai tomar posse agora no primeiro
na primeira semana de novembro, e a nossa posse vai ocorrer em Brasília, justamente porque nós vamos fazer uma blitz no Congresso Nacional para que a gente tenha uma complementação orçamentária, tanto para a CAPES quanto para o CNPq. Porque não sei se todos viram, mas o orçamento que está sendo discutido no Congresso Nacional para essas agências e também para o próprio setor da educação e da ciência e tecnologia está muito aquém das nossas necessidades. Então, vamos fazer essa busca aí para poder convencer os parlamentares a aprovarem um recurso maior para a CAPES e para o CNPq. Nós temos também batalhado para a implementação de um mecanismo anual de reajuste de bolsas, para que a gente não tenha que ficar ano a ano fazendo luta política para conseguir o reajuste de bolsas. A universalização da oferta de bolsas, então precisa existir bolsas de estudo para todos aqueles estudantes que tenham condições de se dedicar exclusivamente, né? E aí, claro, com uma bolsa que seja valorizada. E também estamos discutindo, já apresentamos a CAPES, que precisa haver um fim da devolução das bolsas em caso de afastamento ou desistência dos cursos de pós-graduação, quando é um fator externo ali ao estudante, porque sabemos que, inclusive, essa política aqui tem penalizado muitos pós-graduandos, né? Inclusive, agora, recentemente, essa semana tivemos uma decisão, se eu não me engano, do TCU, colocando que um estudante que ele foi para o exterior e ele teve problemas de saúde mental lá e ele não conseguiu retornar ao Brasil, o Brasil estava cobrando o valor das bolsas e aí, ali na discussão dos ministros, eles viram que não era preciso o estudante devolver o valor da bolsa, já que ele estava contribuindo muito com a ciência a partir de uma rede de pesquisa que ele conseguiu desempenhar, conectando grupos de pesquisas aqui do Brasil com o exterior. E é isso que também temos debatido muito com a CAPES e com o CNPq, que muitas vezes essa contribuição à ciência ela não se dá apenas, por exemplo, em artigos publicados, mas também dessa conexão que os nossos pesquisadores lá fora estão conectando com as redes aqui no país. Uma outra perspectiva que tem sido a nossa principal campo de batalha é uma formulação política que construímos agora no último período. Quem quiser acessar, pode acessar aqui pelo QR Code. Lançamos no ano passado um dossiê, que ele se chama Dossiê Florestan Fernandes, onde colocamos o debate qual é o lugar do pós-graduando no mundo do trabalho e no mundo da formação. E, a partir dessa perspectiva, nós construímos, formulando essa política pública aqui, que o Brasil precisa aprovar uma cesta de direitos básicos para os pós-graduandos, tendo que contemplar aí direitos previdenciários, para que o tempo que passa no mestrado e doutorado seja contabilizado para a Previdência, aos moldes do que já acontece na residência em saúde. Direitos trabalhistas também. Nós não queremos transformar a pós-graduação em um trabalhador stricto sensu, mas nós queremos ter uma perspectiva, de fato, de alguns direitos trabalhistas, para que a gente possa ter a valorização profissional desses estudantes na pós-graduação. E também a perspectiva de direitos estudantis. Dos direitos previdenciários, nós protocolamos um projeto de lei agora, em maio de 2024, é o 974 de 2024, da deputada da Bahia, Alice Portugal, e nós construímos esse texto a partir da Procuradoria da CAPES, do CNPq, do próprio Ministério do Trabalho e da Previdência, e conseguimos construir um texto bastante redondo aos moldes do que já acontece com as residências em saúde, porque aí todos vocês sabem que já existe, todos os residentes em saúde já têm essa perspectiva dos direitos previdenciários garantido. E aí queremos estender essa garantia também para quem está fazendo mestrado e doutorado. Temos também colocado a proposta da expansão e inovação nos nossos programas de pós-graduação. Então, nós precisamos perseguir a expansão do aumento do número de vagas da pós-graduação e também do aumento do quantitativo de programas no nosso país e também iniciar caminhos de aproximar a pós-graduação desse setor produtivo econômico não acadêmico, para que, de fato, a gente tenha uma conexão das necessidades do país com os nossos programas de pós-graduação. Nós, enquanto ANPG, nós não vamos ser nunca contra a abertura de novas vagas, mas essa abertura de novas vagas na pós-graduação, ela precisa estar dialogada ali com a comunidade local, com a comunidade estadual e também nas relações dos desafios nacionais, para que a gente possa abrir um curso hoje e mais na frente não tenhamos problemas, inclusive, de empregabilidade desse pessoal que está saindo da nossa pós-graduação. E aí, justamente, eu acho que tinha pulado esse slide, que é um slide sobre uma série histórica
da titulação e de matrículas de doutorados no país. E aí, um dos alertas que a gente coloca para essa crise sistêmica é justamente porque, em 3 anos, de 2020 até 2023, o Brasil deixou de titular 9.000 doutores. E isso é algo que tem uma consequência muito adversa para o nosso desenvolvimento econômico. Foram 9.000 doutores e 30.000 mestres que deixaram de titular, nós tendo vaga no sistema, né? Então, isso aqui é algo que a gente precisa se debruçar. E nós tivemos um fenômeno também, que eu não coloquei aqui, que é um represamento dos pós-graduandos no sistema de pós-graduação. Devido à pandemia, mais de 40.000 pós-graduandos não conseguiram ainda se formar e eles estão represados. Justamente, o crescimento que nós tivemos agora da titulação no país é justamente esses pós-graduandos agora que estão conseguindo, só agora, poder se formar. Então, é algo que a gente precisa estar se debruçando sobre a pós-graduação no Brasil. E aí também a perspectiva da própria investimento na formação de recursos humanos, né? Então, temos colocado para o governo federal, para o Congresso Nacional, que todas essas políticas públicas que o governo tem discutido, complexo industrial da saúde, neoindustrialização, a própria perspectiva de transição energética, tudo isso vai ativar rotas produtivas importantes. E que essas rotas produtivas elas precisam inserir os mestres e doutores nessa lógica aí para contribuir com o desenvolvimento nacional. E aí também a perspectiva da gente transformar a relação da pós-graduação com o setor produtivo econômico. E é algo que precisa ser uma via de mão dupla. Nós, enquanto comunidade acadêmica e científica, precisamos fazer um debate de atualizar, em especial, os nossos currículos, mas também o Estado brasileiro precisa incentivar esse setor produtivo econômico, acadêmico, não acadêmico, a contratar também os nossos mestres e doutores. Porque a gente tem uma cultura no país que, de fato, o setor empresarial, o setor de serviços, ele não contrata mestres e doutores, porque é uma mão de obra cara, e ele não quer dar uma perspectiva de risco. O risco acaba ficando muito para o Estado brasileiro. Então, nós temos discutido também essa perspectiva que o Estado brasileiro precisa incentivar. Então, por exemplo, por que não das empresas que têm tido subvenção econômica da FINEP, do BNDES, ali quando ela pegar esse empréstimo com o Estado brasileiro, por que não ter uma regra ali para ele contratar mestres e doutores no seu corpo de trabalhadores? Isso é algo que a gente precisa trabalhar no nosso país. Então, essa é um pouco da perspectiva da análise que os pós-graduandos têm tido com o nosso sistema de pós-graduação. Nós temos um sistema muito robusto e que conseguiu avançar muito, mas que está ainda muito aquém de todos os desafios nacionais que nós temos discutido atualmente. Muito obrigado. Nós agradecemos Vinícius Soares pela sua participação e nós seguimos então para conhecer instrumentos e estratégias para o acompanhamento de egressos. Para isso, ficamos com as palavras da coordenadora adjunta de Programas Profissionais de Medicina 1 da CAPES e professora da Universidade de Fortaleza, professora doutora Fernanda Maia Carvalho. Bom, gente, obrigada em nome da doutora Denise pela oportunidade de estar aqui falando desse tema extremamente importante, né? Porque a gente percebe que há uma evolução na mudança desse conceito de como ver o egresso ao longo desses anos, né? Então, acredito que não estamos jogando nada do que foi feito fora, a gente está evoluindo dos processos avaliativos que a gente vinha desenvolvendo, né? Então, quando a gente pega a avaliação dos programas de pós-graduação, historicamente, a gente tinha usado os artigos como sendo uma medida indireta da medida de sucesso da pós-graduação, né? Eu acabei não colocando aqui, viu, Cristiano, mas eu também perguntei, só que eu perguntei para o Meta do WhatsApp, né? O que é que seria a avaliação de egressos, né? Então, ele colocou que os egressos são a qualidade da pós-graduação, é o que vai dar a qualidade da pós-graduação, né? Então, a gente precisa entender que durante muito tempo a gente utilizou isso daqui como sendo medidas indiretas para medir a qualidade dos programas, quando, na verdade, a gente sabe que o principal produto dos programas são os egressos em si, né? Nós somos grandes formadores de recursos humanos, e esses recursos humanos eles têm a capacidade de entrar na sociedade e agir transformando essa sociedade. Então, essa avaliação, obviamente, teve que passar por esse período de indicadores indiretos, mas a gente entende que agora a gente chegou em outro lugar, que precisamos evoluir para avaliar esses indivíduos, né?
Nesse contexto, a gente sabe que os programas de pós-graduação eles foram instigados, né, nos últimos instrumentos, nas últimas fichas, a começar a avaliar o que seria o perfil do egresso, né? A gente trabalha, todos nós trabalhamos com educação na graduação, né? O professor Sérgio está aqui e ele sabe disso, que na graduação a gente já avançou muito mais sobre os debates de como a gente deva definir o perfil do egresso, como é que é essa terminologia, exatamente o que é que a gente quer. Só quando a gente vai ler os programas no Coleta, quando a gente vai ver esses dados, a gente vê que muitos programas de pós-graduação não entenderam ainda o que é esse item, quando esse item, na verdade, ele desenha todo o programa. Né? Se eu quero um egresso que vá ter um perfil de liderança, se eu quero um egresso que vá ter um pensamento crítico, eu quero um egresso que tenha visão global, eu tenho que ter um programa que vai formar esse egresso. Então, meu currículo tem que ser feito para isso, eu tenho que desenvolver projetos que desenvolvam esse tipo de habilidade, e, no fim, eu tenho que medir, né? Como fazemos em toda boa pesquisa científica. Né? Então, não vamos ensinar ninguém aqui a fazer pesquisa científica. A gente só tem que trazer um método científico para avaliação do egresso também. Né? Então, fica uma provocação para a gente avaliar isso daqui como sendo um produto de pesquisa também, só que em educação. Né? Nesse contexto, aqui eu enfatizo, né, e até o nome da mesa, a questão do pensamento crítico. Ela é uma habilidade extremamente necessária e que possivelmente vai ser uma modificadora dos rumos da nossa sociedade no próximo século. Então, a gente tem uma necessidade de formar esse indivíduo, como o Vinícius falou, inserido no trabalho, um indivíduo que seja ativo, que tenha toda essa flexibilidade e também seja um formador de pensamento, um formador de dado, mas também tenha pensamento crítico. Né? Só que a gente não tem como avaliar isso dentro de cada egresso. Então, a gente vai ter que fazer isso através de medidas indiretas também de inserção, de onde está esse egresso. Aqui é uma figura tirada do Programa Nacional de Pós-Graduação, né? Ele vai ser divulgado oficialmente em breve, mas a gente estaria aqui avaliando a qualidade da pós-graduação quando a gente está vendo esse egresso. Né? Então, o egresso ele vem com um perfil de qualidade, ele vem como um chancelador, um validador de qualidade do programa. O grande desafio, né, e aí é onde reside a dor de cabeça de todos vocês que estão aqui, é a questão da quantidade. Né? É muito dado para avaliar. A gente vê que, historicamente, os programas têm aumentado de tamanho. Né? A gente sabe, como o Vinícius falou, que ainda é subdimensionado, mas a gente vê os programas aumentando de tamanho e a gente sabe que o dimensionamento disso é onde reside o desafio. Que dado eu vou coletar, que dado vai ser avaliado e como eu vou fazer isso? Qual é a sistemática que vai ser utilizada para isso? Aqui é só para mostrar para vocês, dentro da área da Medicina 1, a gente teve um aumento, né, de 21% desse número de egressos. Né? Então, a gente sabe que tem um quantitativo que está crescendo, talvez numa ordem menor do que o que a gente gostaria, mas existe esse quantitativo que continua evoluindo para cima, muito provavelmente pela expansão dos programas, mais do que propriamente de determinadas áreas. Né? Aqui eu peguei, de propósito, né, uma área que é a área que eu atuo, que é a Medicina 1, peguei os critérios que a gente usou nessa ficha que vocês vão submeter para o próximo coleta, é exatamente esses critérios que a gente colocou aqui. Né? Então, no nosso programa acadêmico, a gente, tanto no acadêmico como profissional, a gente vê a questão da empregabilidade. Né? A gente sabe que no inglês vai o employability, né? Que envolve empregabilidade e trabalhabilidade, né? Que são dois conceitos do português que são diferentes. Mas a gente quer ver a inserção, se esse egresso está inserido no mercado para o qual ele foi preparado. Né? Então, o do acadêmico para essa vida mais acadêmica, para ter uma inserção dentro do meio acadêmico de produção do conhecimento propriamente dito, né? E o profissional para trazer esse egresso que vai estar empregado em um circuito para o qual ele foi preparado, principalmente aí voltado exatamente para o perfil que o professor comentou, né? O ministro comentou na sua fala, né? Que eu acho que nós que somos do profissional ficamos extremamente felizes com a fala do ministro, né? Por sinal. Então, a gente vai ver também a questões de atividades acadêmicas aqui no acadêmico, desenvolvimento tecnológico, se esse egresso ele tem atividade de gestão, ele está
ocupando alguma posição de liderança, né, tanto no acadêmico como também aqui no profissional, e a gente, nessa ficha, optou por uma avaliação qualitativa, né? Então, eu tinha a questão de indicar os egressos, e o que a gente viu na Medicina 1 foi uma falta de discriminação, né? Então, a gente viu que todos os programas tinham, sim, egressos, né, o quantitativo de 5, né, por programa. Então, assim, a gente tinha uma excelência na formação de 5 egressos por programa, mas isso reflete qualidade? A gente acreditou que não, né? Então, na Medicina 1, aqui é só os discriminativos, não vou passar aqui de novo. Na Medicina 1, aqui já é a nossa proposta inicial, né, para a ficha do próximo quadriênio, em que a gente vai avaliar esses itens dos nossos egressos, a depender do programa, né? Nesse contexto, né, quando a gente fala, meu Deus, mas vocês vão avaliar todos os egressos, né? Então, são 4 variáveis de cada egresso, certo? Colocando nesse contexto. E aí, né, o que eu acho, né, a procura do egresso perdido, eu pedi para a inteligência artificial gerar essa imagem, né, que é bem isso mesmo. A gente sabe que é um desafio muito grande, né, porque nós não temos uma sistematização desse tipo de trabalho, né, de seguir esse egresso, né? Algumas universidades, né, elas já começaram a criar programas, né, como o Alumni da USP, que criou essa estratégia de fazer uma fidelização do egresso, né? Então, nesse sentido, a USP conseguiu ofertar uma plataforma em que a gente consegue ter um relativo benefício, né, relacionado a oportunidades profissionais, tem acesso ao acervo online da USP, né? Então, a gente vê que existe essa cesta de ofertas para tornar mais atrativo a fidelização do egresso para aquele banco de coleta de dados. Só que, infelizmente, a gente vê que isso provavelmente não vai ser tão interessante, porque vai ter um viés de seleção, né? Quem vai ser atraído para isso é quem já continua no mercado acadêmico, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que usar recursos outros, né? E aí os programas que fizeram esse tipo de iniciativa, né, conversando com todos os que tiveram a oportunidade disso, acabaram usando muito essas redes sociais, né? Então, a gente não tem uma quantificação de quantos foram conectados só pelo LinkedIn, ou só pelo Instagram, né, ou só pelo X, mas fato é que os programas que estão indo atrás desses egressos que não fidelizaram a bases, eles estão usando esse tipo de artifício para poder ter acesso a esse dado, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é como é que a gente vai fazer esse tipo de integração, como é que a gente vai procurar, onde a gente vai procurar, e se a gente, de repente, não tem que ter uma ajuda externa, talvez a inteligência artificial esteja aí exatamente para isso, né? Então, acho que esse trabalho de secretariado, de detetive, de Sherlock Holmes, eu acho que a gente vai ter que integrar com os nossos colegas da TI para poder evoluir mais rapidamente. Aqui eu trago uma experiência, né, que foi feita pelo Dr. Paulo Lousada, né, ele está aqui, e ele fez realmente um trabalho hercúleo, né, de levantar os dados dos egressos do programa, né, lá da USP de Ribeirão, né. Então, nesse trabalho, ele pegou um total de 808 egressos, conseguiu fazer o contato com esses 808 egressos, ou conseguiu dados indiretos desses egressos, né? E ele teve que pesquisar em todas essas bases aqui, incluindo aqui o Doctoralia também, que a gente não tinha colocado lá. Então, para vocês verem que realmente é um trabalho de detetive digital, né? Então, isso aí a gente sabe que a ideia não é essa, a ideia não é que a gente tenha esse tipo de sistematização fixa, mas a gente vai ter que desenvolver recursos para a gente não ter todo o trabalho que o Dr. Paulo teve, né? Então, aqui ele utilizou a base RAIS, né, que é uma base pública, na verdade, que vai fazer o rastreio de vinculação, como vinculação empregatícia, como alocação de emprego, inclusive
com perspectiva de renda, né, utilizando o CPF do egresso, no caso. Né? Na verdade, o dado é aberto e é para qualquer pessoa, então, não necessariamente do egresso, mas aqui a gente utilizou para esse fim, né? O doutor Paulo utilizou para esse fim. Então, o que a gente consegue ver é que, por exemplo, dos egressos do programa lá, a maioria estava em administração pública, muitos tinham vinculação tipo CLT, então isso dá também para a gente uma ideia até dessa questão da fragilidade do mercado de trabalho que o Vinícius comentou na palestra dele, né? Então, acho que tem essa percepção também da gente entender para onde vai. E aqui a gente tem uma falha de coleta de dados, como o Paulo comentou ontem, que é a questão do CNPJ, que não está registrado aqui. E a gente sabe que muitos recorrem a esse tipo de recurso para poder fazer a sua renda usando esse artifício, né, para poder receber através disso. Né? Então, a gente vê aqui também uma série de descritores do ponto de vista de atividade, né, como profissionais das ciências biológicas, técnicos de nível médio. Então, a gente tem todos esses descritores que podem ser obtidos através dessa plataforma. E a gente também consegue ver isso, que é um dado interessante, né, principalmente para um programa de pós-graduação, que é essa questão da atividade econômica. Aqui, por exemplo, né, a maioria dos egressos de lá estão ligados à atividade de educação. Né? Então, muito provavelmente, a gente infere que há um sucesso no sentido de casar o objetivo de um programa acadêmico com esse profissional que vai atuar na área de educação, dentro de ciências biológicas ou de profissões relacionadas ao ensino. Né? Então, esse é um dado indireto que a gente consegue ter uma série de inferências para o que estava sendo pretendido, mas, obviamente, a gente perde um pouco da qualidade do dado, porque aqui a gente está falando de uma coisa meio impessoal. Né? A gente vê aqui também dados ainda de Ribeirão, né, que a maioria está empregado no setor público, né? Alguns não foi conseguida essa informação também, mas um percentual até relativamente pequeno. Né? E a gente vê que esses egressos estão também inseridos, principalmente, nas universidades públicas. Né? Então, inclusive, aqui com estratificação de médico, não médico, foi possível fazer esse tipo de análise. Né? A gente sabe que o professor Paulo adora uma tabela Excel, então, assim, não achem que é simples. Tá? A gente sabe que o trabalho é gigantesco, né? E é que a gente entende que aqui a ideia é provocá-los, no sentido de que esses dados quantitativos dos egressos, eles vão ser solicitados para vocês daqui a 5 anos. Então, não é uma coisa para a próxima quadrienal. Né? A gente está dando o aviso de que isso vai estar no menu do coordenador para poder colocar na plataforma. Então, a gente está fazendo isso com antecedência, que eu acredito, né, ser relativamente segura para a gente poder atingir essa meta. Dos últimos 15 anos. Tá? Então, o Paulo está pedindo para reforçar aqui que são os egressos dos últimos 15 anos do programa. Tá? Então, é importante que, dentro da gestão do programa, os coordenadores, junto com os núcleos gestores dos programas, comecem a elaborar estratégias para fazer essa coleta desses dados e, acredito que, provavelmente, de uma forma continuada. Pegando outras experiências de sucesso, vou trazer aqui o caso da Érica. Né? A Érica, aqui é uma foto da Érica apresentando o pôster aqui, o pôster dela está aqui disponível. Né? Eles trouxeram um trabalho que, exatamente, fazendo o perfil dos egressos do programa de Sergipe, né, da Ciências da Saúde de Sergipe, é um programa nota 6, né, do Nordeste, e eles trouxeram exatamente dados também super interessantes, voltados para entender onde é que está esse egresso. Né? A fonte de pesquisa dela foi um outro dado que também, uma outra forma que é bem interessante, que é a questão de utilizar formulários de plataformas que fazem surveys, né, como o Google Forms, né, uma coisa interessante. E a plataforma Lattes Sucupira, passei visita no post da Érica, ela falou que 64% dos alunos foram rastreados dessa forma. Né? E, obviamente, dentro da metodologia científica, foi usado outras bases, né, Érica, pode-se falar assim, mas que eventualmente não tiveram um grande impacto. Tá? Então, a gente também tem aqui um pouquinho do perfil, né, da Érica, que a gente vê, por exemplo, que o programa
tem uma ligação, né, os egressos com ligação à docência, 63%, também inferindo que provavelmente está atingindo os objetivos que se presta para gerar professores desses programas, né, vindo desse tipo de programa. Aqui, saindo um pouquinho da caixa da medicina, né, a gente vê experiências também, até, eu vou dizer, arriscar dizer um pouquinho mais audaciosas, né? Aqui é de um curso de administração, que eles, inclusive, estão fazendo uma proposta de metodologia para coletar dados de egresso, né, mostrando que isso não é uma coisa da nossa área, é uma coisa que a gente entende de ser um movimento da própria pós-graduação, e que eu achei interessante aqui, que esse trabalho especificamente, eles passam os questionários para os alunos, tanto no momento da inscrição, como no meio termo, como na saída, e depois para os alumni a cada 4 anos. Interessante, né? Porque eu acho que isso fideliza o aluno a entender que ele vai ser rastreado nesse sentido progressivo, né, para ver essa evolução desse aluno, eventualmente. Né? A gente sempre mede impacto antes e depois. Né? Se a gente não mede o antes, a gente fica sem saber se teve impacto. Né? Então, e o que é interessante também, viu, Vinícius, até um ponto que você levantou, é que esse questionário específico da administração coleta dados também sobre desenvolvimento de competências e saúde e bem-estar, que é uma coisa que a gente não está pedindo no nosso instrumento, mas que eu acho que esse trabalho é meio provocativo no sentido de pensar que, já que a gente vai coletar dado, eventualmente os programas que tiverem uma estrutura melhor possam ir além disso. Né? Então, acho que fica essa provocação para todos nós. Né? Então, do acompanhamento dos egressos, a gente tem muitos desafios, na verdade, né, que se lançam hoje. Né? Desenvolvimento de instrumentos e a implementação de estratégias de cada programa. Né? Eu acho que isso é importante que seja dito. Cada programa vai ter a liberdade de ver o tamanho e como vai aplicar essas estratégias a depender do seu contexto dentro da universidade, a depender do seu dimensionamento. Né? Então, isso é uma coisa que os programas vão ter total autonomia para ver como coletar esse dado. A gente já sabe o dado que deve ser coletado, então, acho que é uma questão mesmo de elaborar uma estratégia de ação. Né? A captação e a análise longitudinal dos dados, ela também é um desafio que pode ser proposto no sentido de, eventualmente, esses dados terem uma evolução ao longo do tempo, até para a gente ter um entendimento maior. A gente sabe que a LGPD e as boas práticas de coletas desses dados devem ser respeitadas. Né? Então, aqui é até uma coisa que, de repente, a gente deva ter algum tipo de discussão, provavelmente, de questionamento. Né? E esses dados que foram coletados nesse contexto foram todos dados públicos. Né? Então, acho que isso é importante que seja dito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente estabelecer políticas, né, para que o egresso saiba que ele vai estar sendo não stalkeado, tá, gente? Mas, assim, ele vai estar sendo assistido, tá certo? E também a gente poder usar esses dados para implementar mudanças nos nossos programas, que eu acho que isso também se serve ao próprio programa para poder entender a necessidade de reformas curriculares, implementação de outras perspectivas dentro do programa para chegar a esse produto final. Né? Então, por fim, o que é que eu gosto de falar sempre? Eu estou aqui em frente às lideranças da área da medicina do país. Vocês são os líderes. Né? E, hoje em dia, a gente tem que produzir dado tanto para assistência, que é o que a gente se foca mais, mas também como ensino e também como gestão, porque o ideal é que tudo isso seja baseado em dados, tudo isso seja baseado em pesquisa. A gente fica, mas o EAD não presta. Pois vamos mostrar que o EAD é ruim. Cadê as evidências de que o EAD é ruim? Se a gente mostrar que o EAD é inferior em termos de aprendizagem, talvez a gente tenha mais argumento para derrubar certas coisas. Né? Então, acho que a gente tem que sair do amadorismo, principalmente nessas duas esferas, e entender que a pós-graduação também pode gerar esses dados. Obrigada. Bom dia. É extremamente pertinente essa mesa, muito interessante esse maior destaque que tem sido dado à avaliação de egressos.
Eu acho que é um grande avanço na avaliação. Na minha opinião, o egresso é o principal indicador de qualidade de um programa, como foi falado. Não tem indicador maior do que um egresso capaz de transformar o meio onde ele atua. O programa que devolve um egresso para a sociedade capaz de transformar o seu meio, eu acho que não tem contribuição maior que um programa de pós-graduação possa dar à sociedade. Dado o avançado do tempo, foram excelentes as 3 apresentações. Eu achei muito interessante a apresentação, a visão do discente. Muito legal ver como a Associação Nacional de Pós-Graduandos está ativa, envolvida, engajada. Muito legal. As apresentações da Fernanda, do Cristiano, excelentes também. E, dado o avançado do tempo, eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma questão, gostaria de fazer algum comentário. Nós poderíamos abrir para algumas poucas questões. Bom, parabéns pelas apresentações, o tema é super importante. Gostaria de comentar em relação à avaliação da empregabilidade, que eu não vejo ali dados para vermos o empreendedorismo que sai dos nossos pós-graduandos, e que esse é um aspecto importante, e que as universidades americanas elas têm, inclusive, um programa iCorps, que elas conseguem medir o quanto as empresas saem do que elas investem nas universidades. E eu acho que ensinar nossos alunos a gerar o próprio emprego talvez seja um aspecto bastante importante, especialmente quando estamos considerando os cursos profissionais. Bom, dentro dos profissionais, na análise qualitativa, o empreendedorismo é valorizado, sim, professora, viu? Talvez não tivesse ali no descritivo, mas ele é valorizado. Oi, bom dia. Eu me chamo Patrícia. Eu, ao contrário, acho que da maioria das pessoas que estou aqui, estou na visão de discente, né? Eu sou aluna, vim com o meu programa de pós-graduação em patologia, e eu queria ressaltar a visão do Vinícius. Eu achei muito importante, eu senti no primeiro dia a ausência dessa visão do discente, porque a gente está falando muito aqui de dificuldades de pós-graduação, mas eu acredito que somos nós, discentes, que formamos essa pós-graduação. Então, eu achei muito pertinente todos os pontos que ele trouxe, porque existe essa grande defasagem das bolsas, é uma questão muito importante e muito desestimulante para a gente que, de fato, está produzindo a ciência, que é a mão de obra mais importante atualmente da pós-graduação brasileira. E uma questão que o Vinícius não trouxe, e eu queria destacar da minha própria experiência, porque, recentemente, eu passei 6 meses em Lyon, na França, através do programa PDSE, que é um programa muito interessante, mas um programa extremamente injusto, porque, enquanto muitos professores, quando vão para fora, eles mantêm a bolsa, o salário, a nossa bolsa de estudos do Brasil é suspensa. Então, a gente tem apenas uma bolsa para sustentar a nossa vida lá fora e a nossa vida aqui no Brasil, como se a gente como se a gente pudesse abrir mão das coisas, como se nós ainda fôssemos estudantes, mas somos adultos, somos profissionais, e a gente não tem como largar tudo para viver basicamente um sonho. Não dá para a gente contar com os nossos pais para sempre, que é o que acaba que os alunos da pós-graduação têm que fazer pela defasagem profissional, defasagem das bolsas, e também por essa questão de abrirem mão da nossa Bolsa do Brasil. Então, eu acho que isso é extremamente importante de ser levado em consideração, porque faz muita diferença na nossa experiência. A gente está mandando essas pessoas lá para fora em que condições? Só por mandar? Porque como que você vai pensar nisso sem dinheiro, pensando na sua vida no Brasil? Tem gente que entrega casa, entrega aluguel, e então eu acho que isso é muito importante de ser levado em consideração. Queria trazer esse ponto. Obrigada, gente. Foi muito importante ter colocado esse ponto, porque, de fato, o PDSE hoje tem sido o principal gargalo da pós-graduação, né? Porque, inclusive, o reajuste que nós tivemos no país ano passado, ele não contemplou o PDSE. Então, as bolsas do doutorado sanduíche estão defasadas aí em mais de 12 anos. E a gente sabe que, por exemplo, muitos países lá fora, em especial na Europa, está com uma crise econômica muito grande. Então, a gente tem um levantamento que muitos doutorandos que estão lá fora estão tendo que se submeter
a testes farmacológicos, estão tendo que vender líquidos corpóreos para poder complementar a sua renda e sobreviver lá fora. Então, tem sido, de fato, uma situação muito, muito ruim e, inclusive, já colocamos para o governo nessa perspectiva que é até um vexame diplomático para o Brasil, porque muitas universidades lá fora, muitos países já não estão mais aceitando doutorando, porque a bolsa que ele vai receber no exterior não está sendo suficiente ali em comparação à renda mínima que eles colocam como exigência, né? Então, temos colocado, inclusive, essa perspectiva que precisa ser imediato o reajuste das bolsas do exterior. Professora Denise. Eu queria agradecer o Vinícius que falou agora e principalmente a Dicente que acabou de falar aqui. Isso daqui não é um encontro só informativo, só de ensino. É conhecer esse tipo de problema que, com certeza, nós vamos atuar. Vamos conversar com o apoio da universidade, que eu tenho certeza que vai ser dado.